Olá a todos. Olá a todos. Boa noite. Bem-vindos no caso, a gente teve um problema técnico e era para iniciar às 19 horas, mas a gente, no caso, teve um problema de transmissão, então eu estou fazendo aqui ao vivo agora às 9 horas, e eu espero não ter mais problemas técnicos. Isso aqui, para quem estiver acompanhando depois gravado, não vai ter prejuízo nenhum quanto ao conteúdo, o conteúdo compartilhado será o mesmo, e espero que todos tenham uma ótima experiência conosco. A gente estava fazendo basicamente a semana, a Jornada Carreiras Cuiá, tem a proposta de levar um conteúdo de alta qualidade, que trabalha a questão de formativa, né, das pessoas. Então a gente está trabalhando justamente os pontos. Primeiro, qual que é a proposta, né, daqui do gestor de IA, transformador? A ideia nossa é, a partir da ideia do livro, né, que eu escrevi, Forjando Carreiras com IA, a proposta aqui é a gente mostrar como a pessoa que está dentro de uma grande organização, como é que ela pode evoluir a carreira dela, no sentido de ela ver uma possibilidade de evolução de carreira usando a IA de forma estratégica em sua carreira. Então, eu estou com o cachecol porque está bem frio, eu estava sem cachecol na tentativa da transmissão anterior, mas então eu acho que assim eu fico mais confortável para poder estar conversando com vocês. Aqui eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para poder estar colocando os slides, né? Eu já deixei aqui mais ou menos fácil para a gente. Eu vou colocar aqui o Bernardo para participar conosco. Bernardo, você consegue me ouvir? Sim, sim. Então, basicamente, vamos dar continuidade. Só para entender aqui com relação ao slide. Calma aí, Bernardo, eu vou ter que te ocultar a transmissão, porque eu estou com um problema aqui no slide. Deixa eu recompartilhar aqui a tela. Legal, agora ficou legal. Então, bem-vindos novamente. A ideia aqui, qual que é a ideia da live? A live é que vai mudar a sua perspectiva sobre IA e carreira. O Preparando o Terreno, Blindando Carreiras com IA, tem a seguinte proposta. Dentro de uma proposta maior, né, aquela semana Jornada Carreiras com IA, você vai falar, Renato, de onde vem esse nome Jornada Carreiras com IA? Eu tenho um livro que eu fiquei 1 ano e meio construindo, que é o Forjando Carreiras com IA, e daí eu pensei, poxa, por que não levar isso para o grande público? Porque só no livro a pessoa vai ter acesso ao que eu escrevi, papapá. Mas o que acontece? A tecnologia ela é mutante, ela evolui. Então, a ideia é de ter uma proposta que a gente vai estar levando uma novidade, a gente vai ter uma comunidade de pessoas que vão estar integradas dentro de um fluxo, que a gente vai ter curadoria de conteúdo, e a ideia é a gente estar levando informação de qualidade, uma informação que hoje a gente tem uma abundância de informação na internet, mas as pessoas têm dificuldade de sentir, poxa, eu estou paralisado com tanta informação, eu não sei o que fazer, eu não estou sabendo como tornar isso acionável na minha carreira. Então a proposta aqui, a gente está levando algo que é aplicável na sua realidade, que você pode de fato ver uma mudança e você pode ver resultados concretos. Então essa é uma proposta que a gente entende que tem muito a ser lapidada conforme a gente vai entregando essa live, vai ter a live da quinta-feira, isso vai se tornar cada vez mais concreto conforme a gente for transmitindo. Por que se fala o terreno, né?
Porque o terreno, ele é basicamente, quando você tem um campo de batalha, a gente brinca que você tem que fazer primeiro a análise do terreno, né? Toda a ideia de geografia, né? Geopolítica, tem a ideia de terra, né? A etimologia da palavra, ela trabalha a questão do terreno. Então, o que mudou? Vamos brincar nas placas tectônicas da IA nos últimos 18 para 24 meses. Tem um negocinho chamado IA generativa. Só que a IA generativa, ela não veio sozinha. Eu brinco que tem a IA generativa 2.0, que é o Agent AI, ou a IA agêntica. Então, aquilo que funcionava antes passou a não mais funcionar. Ser bom no que faz, antes tido como suficiente, deixou de fazer a diferença. A diferença hoje é, eu consigo entregar resultado rápido, esse resultado é escalável, eu consigo testar o produto, esse produto, a gente consegue validar a hipótese dele de modo a lhe gerar um resultado que eu consiga gerar recursos para investir em outros produtos futuros. Então, é um ciclo de iteração que ele não termina. Na verdade, ele é ongoing, né? Um processo que você coloca a roda para girar, mas você não pode deixar a peteca cair, né? Você tem que estar como se fosse um malabarista. Qual que é a ideia? É usar a automação para justamente você deixar de ser esse malabarista e você passar a atuar de forma mais inteligente. Você vai estar orquestrando o processo de forma que você não vai estar enxugando gelo. Então, a ideia aqui do gestor de IA, transformador, dentro da proposta aqui da Semana Jornada de Carreiras com IA, é fazer a gente trabalhar colocando o esforço exato para você ter o resultado que você quer, mas sem você ter que se desdobrar em mil. Então, a ideia aqui é a gente ter uma transformação no forma como trabalhamos. Não é apenas algo cosmético, é algo que vai mudar a sua interação com as ferramentas, com a tecnologia em si, é entender não só a questão da importância da tecnologia, mas como utilizar ela de forma estratégica para poder fazer realmente a diferença para você na sua carreira e na sua organização. Aqui eu vou fazer um breve resumo da história da IA, né? Para quem não conhece a história da IA, deixa eu ocultar aqui a tela. O primeiro termo que se ouviu falar da IA foi lá para 1956, aproximadamente, quando se deu a ideia do perceptron. O que é o perceptron? O perceptron ele é basicamente uma modelagem matemática de um neurônio humano. Mas você falar, poxa, Renato, tão longe isso aconteceu? Sim. Por quê? Porque naquela época a gente estava vivenciando o começo da Guerra Fria. Então tem um contexto geopolítico por trás. E houve muito investimento, não sei se vocês já viram aquele filme Apollo 13, que você mostra a corrida espacial, o desenvolvimento lá do Saturno V, que você teve lá até aquela famosa frase lá do John Kennedy, né, que antes da virada da década eles iriam estar para o espaço. Hoje temos uma nova corrida espacial privada, né, a gente tem os seus players, mas correndo em paralelo, você tem temos as big techs americanas, a gente tem as correspondentes chinesas, né? Então, assim como a gente tem os modelos open source do Llama, o Mistral, a gente tem o DeepSeek, por exemplo. Mas isso não veio do nada. Se você for rastrear de onde isso se origina, a gente pega todos os investimentos realizados de forma até estatal para o governo americano, né, pela DARPA, na IA, nas universidades. O começo da internet remonta também a essa faixa de 1959, nos anos 60. Você teve a ARPANET. Só que aí a gente teve uma evolução de uma tecnologia de comunicação que, a princípio, era para suportar até o holocausto nuclear, mas você teve junto também uma evolução, tanto da lei de Moore, que é a tecnologia de processamento, né, que a cada 18 ou 24 meses você dobra o número de transistores, né, como você teve também uma corrida que depois ficou-se conhecida como a gente pode falar? Teve o primeiro inverno da IA, né, nos anos 70, que aí foi basicamente com esse processo, ele perdeu um pouco de fôlego. Aí, nos anos 80, teve suporte vector machine, técnicas que utilizavam hiperplano, teve as famosas séries temporais, aí o pessoal fazia análises preditivas. Como é que eu vou prever, por exemplo,
uma ação ou uma previsão do tempo, usava essa técnica de séries temporais, né? Aí a gente tem, já no começo dos anos 90, o pessoal estava usando Java para fazer essas aplicações de machine learning, né? Mas a gente entendia, poxa, o machine learning clássico, para quem já estudou, você vai ver que você tinha regressão, classificação, que estava... Tem supervised learning, unsupervised learning, né, que é supervisionado, não supervisionado. Depois veio o aprendizado por reforço. Aí isso a gente já está se aproximando perto de 2012, né, quando teve um ressurgimento do interesse pelos aqueles neurônios artificiais, né, que eu falei no começo. Que aí houve o famoso o ImageNet, né, que quem pesquisar a origem do termo Deep Learning, né, vai ver que teve basicamente uma competição estilo Kaggle, que basicamente a visão computacional começou a demonstrar que ela tinha possibilidades de competir em termos de performance com o ser humano, e essa evolução ela veio numa exponencial que resultou em 2017 com um paper muito famoso, que é de Transformers, né, que foi pelo Google. Depois teve a evolução da NLP, que é Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural. Mas isso é muito técnico, né? Você fala, poxa, eu tenho que decorar esse monte de sigla? Não, é que está interessante. O que a gente está chamando aqui de renascimento da IA em 2012, na verdade a primavera, né, se fosse fazer essa analogia, é com o ChatGPT em novembro de 2022. O que aconteceu, né, nesse fatídico período? A gente teve uma revolução da interface, em como interagir com uma máquina, né? Então a gente pôde utilizar da linguagem natural aquilo que era característico do ser humano, que a gente teve basicamente a possibilidade da máquina interpretar a linguagem humana, e aí a gente pôde fazer, houve um desdobramento, mas como se fosse uma bola de neve, ou um efeito dominó, que a gente está vendo, assim como você tem a lei de Moore para os processadores, a gente está tendo uma lei de Moore equivalente para IA. Se os processadores demoram de 18 a 24 meses para dobrar o seu potencial, a IA está acontecendo a cada 7 meses. Então, é um negócio que, para você ficar por dentro, você tem que estudar muito, estar muito por dentro. E, por exemplo, essa última semana agora, a gente teve uma revolução, basicamente. Teve o ChatGPT versão 5. Eu mesmo já testei e falei, poxa, tem gente que está meio desapontada com o GPT-5, mas eu, do meu ponto de vista, ele teve uma melhora muito grande em termos de sumarização, de qualidade de output do modelo. Eu, particularmente, virei fã do GPT-5. Tem pessoas que falam, poxa, o único fator diferenciador foi que ele está alucinando menos. Eu concordo, está. Mas, para mim, o GPT-5, que muitas ferramentas utilizam pela API dele, né, eu entendo que houve um salto qualitativo considerável. De 2024 para cá, a gente está vendo justamente essa profissionalização desse mercado. Ele era muito incipiente até então, né, 2022, 2023. Tinha muitas startups lançando como se fosse acima dos modelos fundacionais que a gente fala, né? Você tinha basicamente startups lançando agregadores de IAs. Então você escolhe qual modelo de IA que você vai usar para alguma coisa, e a gente tem o quê? A gente tem basicamente toda uma economia sendo gerada em função disso. Aí a gente vê que as empresas, né, que competem, a OpenAI, a Anthropic, eles acabam lançando funcionalidades que acabam até canibalizando o mercado das startups, mas você tem concorrentes, por exemplo, como a Perplexity, que está utilizando, não de ficar presa com um efeito de lock-in no único fornecedor, mas fornecendo opções ao usuário final. Então, você tem um ganho qualitativo de resposta muito grande. Então, qual que é a conclusão dessa sessão da live? É que a IA ela saiu dos laboratórios e ela está entrando no dia a dia das pessoas e dos negócios das corporações. Vou explicar um pouquinho da minha jornada como um consultor e especialista de IA. A minha primeira experiência com IA, né, foi em 2008. Aqui a gente tem uma imagem simulando o AlphaGo em 2016. Mas, basicamente, até 2009, eu era um profissional de TI com atuação na área de infraestrutura. Eu mexia com servidores, com aqueles hacks que você tinha que carregar, né? Você tinha que mexer, de repente, em Access List. Quem conhece Cybersecurity sabe que você tem que
basicamente entender... não sei se vocês já viram o curso da Cisco, que você tinha WAN, LAN, né? Você tem que basicamente entender o que é uma zona desmilitarizada, você tem que basicamente criar regras de acesso, o que pode, o que não pode. Eu tinha essa experiência muito pé no chão da tecnologia. Mas quando eu me formei em engenharia, eu tive a oportunidade depois de posterior, estudar, desenvolver o meu inglês, e eu tive contato com um mundo de possibilidades muito maior. De 2010 a 2018, eu fiz muitos cursos, eu fiz pós-graduações, eu trabalhei em empresas multinacionais, tive oportunidade de passar por agências digitais, nacionais e internacionais, tive oportunidade de trabalhar com dados, fazendo dashboard, tendo que virar madrugada, trabalhando com equipes, ambientes dinâmicos, às vezes trabalhando com fuso horários diferentes. Então, eu tive oportunidade de trabalhar com squads, usando Scrum. Eu mesmo, atualmente, sou um Advanced PO pela Scrum Alliance. Então, eu sempre trabalhei, nessa fase, eu diria que é o Renato trabalhando com BI, né? O Renato mais focado em Business Intelligence, inteligência de dados, inteligência competitiva, posicionamento de mercado, aquela parte de planejamento de vendas, sales operations. Eu tive uma experiência muito rica como freelance, atuando como autônomo, CLT, mas isso apenas enriqueceu a minha jornada. Mas das minhas várias experiências, eu fui entendendo como a tecnologia estava progredindo. Então eu pude antever na minha carreira qual o caminho de carreira que eu podia trilhar de modo a poder antecipar as tendências. Por quê? Porque para eu poder pegar e surfar uma onda, eu tinha que antever para onde a tecnologia estava se direcionando. Mas daí você vai perguntar, poxa, Renato, todos têm que fazer isso? Não, necessariamente não. Mas isso é uma característica minha. Porque até por eu ter um grau leve de neurodivergência, eu tenho uma facilidade muito grande com insights, com cruzar informações. Isso é basicamente algo que me define como profissional. Então eu tenho uma facilidade muito grande para entender para onde o fluxo das coisas caminha. E isso eu me coloquei, de certa forma, para me posicionar sempre de antecipar a próxima onda tecnológica. E isso aconteceu comigo no começo da minha carreira, quando teve a explosão de telecom, que eu pude trabalhar em empresas instalando roteadores, né? Depois, com a Big Data, em 2014 e 2015, eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação na FIA, eu cheguei a ter a oportunidade de atuar até como professor substituto. Depois, mais recentemente, em 2024, eu fui professor de IA generativa na Startup Academy, mas eu não vou sair aqui do timeline para poder não perder o fio da meada. Entre 2019 e 2023, eu tive a oportunidade de mergulhar mais profundamente em machine learning. Eu tive a oportunidade de entender a parte de transfer learning, como é que fazia. Por exemplo, eu vou fazer... Acho que vocês já viram aqueles exemplos de deep learning, né? Você detecta se é um cachorro ou se é um gato, numa rede neural. Então, eu pude entender como que aquelas camadas das redes neurais multicamadas, quais são os pesos, como é que isso funciona para detectar, por exemplo, tem um case muito famoso de deep learning, que ele reconhece a letra escrita, né, pela mão, assim, por exemplo, o que é uma letra A, o que é uma letra B. Então você precisa de muitos inputs e tem que ter uma amostragem, né, para a rede poder ser treinada e de fato saber identificar desde um rosto de um cachorro ou de um gato, ou uma letra humana para saber se é uma letra A, B, C, etc. E isso é algo que foi digamos, criando como se fosse uma camada fundacional, a qual toda uma economia dessa área de IA foi criada posteriormente. Por que eu estou falando economia? Porque hoje, quando a gente fala, poxa, existe uma economia do ChatGPT? Existe. Você, como eu falei, existem os modelos fundacionais, né? Que você tem no coração disso, você tem o transformer, mas no fundo isso é uma rede convolucional, né? Que a gente está falando de uma rede neural multicamada. Mas você tem todo um ecossistema que se criou ao redor disso. Você tem as empresas que desenvolvem tecnologia, você tem as empresas que aplicam essa tecnologia em estudos de caso, e você tem basicamente todo um ecossistema que se alimenta, e isso faz a inovação, ela é como se fosse algo que vai sempre expandindo
é algo que você não consegue mais conter. Isso é como se fosse algo que já é maior do que os seus integrantes. Porque se um parar de desenvolver tecnologia, o seu concorrente em outro país ele vai continuar. Então é como se fosse um moto perpétuo que você, depois que você coloca em movimento, não tem como você parar. Por isso que teve aquela discussão não muito distante no tempo, poxa, e se a gente congelasse o desenvolvimento da IA? A gente já falou isso no passado, no período dos chamados invernos da IA. O que acontece é que quando a gente entende a tecnologia, a gente passa a não ter medo dela, a gente passa a tentar aplicar ela de modo a gerar valor para a sociedade, para nós mesmos, para as empresas. Então, é como que um copo meio cheio ou meio vazio. Aí, só para fazer o parênteses aqui, de 2023 a 2024, eu acabei tendo um ganho de maturidade profissional que eu até me mudei o nome, como me denominava, né? Eu me vendia como um profissional de especialista, né? O que é um especialista? Quando você tem a carreira em Y, você pode ser um gerente ou um especialista. Um especialista, geralmente, é um consultor que é chamado para resolver um problema pontual, entregar a solução, e ele parte para um outro projeto. Mas eu entendi que a minha atuação, ela tinha um olhar mais qualitativo, mais estratégico. E disso derivou a ideia, depois, quando eu estava escrevendo o livro, do gestor de IA. E é algo muito interessante que eu comentei em podcasts anteriores, inclusive, que a ideia do gestor de IA não foi só minha. Saiu já artigo no Estadão sobre isso, saiu na mídia. Eu vi já no exterior usando um termo similar. A própria Gartner, recentemente, soltou como se fosse um white paper falando dos novos cargos na área de IA. Eu até escrevi uma newsletter em inglês que eu chamei o gestor de IA, o cargo equivalente em inglês do gestor de IA seria o AI Innovation Manager. Mas a mesma coisa também a gente pode dizer do AIPO, porque o AIPO ele exerce, de certa forma, algo muito parecido com o gestor de IA. Porque o gestor de IA, para você se transformar no gestor de IA, você pode vir tanto como um profissional da área de negócios, né? Aí você vai se aprofundar um pouco mais na área de IA, mas é muito importante você ter essa base de negócio, de entender o processo, como você pode vir da área de projetos. Você pode ser um PO que vai evoluindo na direção de virar um gestor de IA. Mas também você poderia ter um terceiro caminho. Pô, eu tenho uma carreira técnica, eu posso, de repente, aspirar a ter um cargo mais gerencial? Pode. Mas não é um impeditivo. Só que o gestor de IA ele tem algo que eu entendo que o diferencia, que é um olhar qualitativo. É muito importante você conhecer para onde a tecnologia vai, mas é muito mais importante também você saber comunicar isso para os stakeholders. Então eu entendo que, de repente, um profissional que vem da área de negócios, da área de projetos, ele vai ter esse diferencial de comunicação. Não que não possa ser trabalhado, mas eu entendo que o profissional que tem uma base apenas técnica, ele vai ter que se expor a situações, por exemplo, hackathons, colaboração, trabalhar a questão da interdisciplinariedade, não só aquela visão de silo. Para quê? Para que ele possa ser um multi-especialista. O grande problema da visão do especialista é que ele fica bom numa única coisa, mas os tempos que a gente está vivendo exigem que você seja bom em múltiplas coisas, mas essas múltiplas coisas elas se conversam. Então não é uma coisa estanque, é uma coisa que evolui. E por último, em 2025, aqui eu estou colocando como minha carreira, né? Eu estou estreando basicamente como autor na área de IA. Então, o meu livro que estava para sair no final de julho, ele teve uma leve prorrogação, está saindo a versão digital na próxima semana, e basicamente a direção da minha carreira agora é eu mergulhar nessa linha de Agent AI, né? Que inclusive dos meus artigos eu acabei saindo numa lista internacional, eu comentei isso já no podcast passado, no dia 5 de agosto, vocês podem achar isso no meu perfil do LinkedIn. Vamos passar aqui o próximo slide. Aí a gente vai perguntar, poxa, Renato, qual o retorno de investimento nesse profissional? Você vai pensar, poxa, eu tenho que pensar em termos de ROI? Sim. Por quê? Porque as empresas funcionam dentro dessa lógica. A gente tem que entender que as empresas elas vivem uma pressão por resultado muito grande. Assim como você, com a proposta aqui que a gente já teve, você vai conseguir colocar a fundação de algo que vai transformar a sua carreira no médio e longo prazo,
mas a empresa que está te contratando, e a proposta nossa é fazer o profissional que está dentro das grandes empresas, ele poder evoluir a tal ponto que ele vai ser chamado para colaborar nos projetos de IA. E a IA, geralmente, quando ela entra na empresa, ela entra pelo board. Hoje, eu tinha feito uma pós em 2024, né, que eu acabei apresentando, foi em 2023, mas eu apresentei o TCC no começo de 2024, que das coisas que eu tinha levantado, um relatório da IBM, inclusive, foi que a demanda pelo você colocar a IA generativa nos projetos, ele vem do board, ele vem dos executivos que os seus pares estão falando disso, e a demanda por cobrar que o seu time esteja capacitado de entregar uma solução num espaço curto de tempo, vem de cima para baixo. E a mudança nas empresas só acontece, esse alinhamento, quando ele ocorre de cima para baixo. Você vai falar, poxa, Renato, mas e o processo bottom-up que surge da borda para o centro da empresa? Isso também ocorre. Só que é um alinhamento que tem que ocorrer nas duas direções. Se você não tiver, vou falar o termo buy-in em inglês, quer dizer, tipo, a ideia comprada pela direção. Se você não tiver isso muito claro, o negócio não flui, ele não vira. Então, por isso que eu falo que quando você vai escolher um projeto de IA, tem que ser algo que você entenda muito claro o que essa tecnologia consegue entregar para que, de fato, isso entregue um retorno para a empresa em termos monetários. Porque a gente está numa fase agora no mercado que as pessoas não se deslumbram mais com a IA. A gente já está naquela curva Gartner do hype, a gente já está naquele vale da desilusão. Então, o que acontece é que agora as pessoas não estão mais comprando promessa. Agora a gente está querendo resultado. Então, qual que é o desafio desse novo profissional? O desafio é você conseguir entregar resultado no menor tempo possível. Vou passar aqui basicamente. Aí que chega. A gente tem 3 categorias profissionais. A gente tem o AI Driven, que eu falo no meu livro, né, que é o famoso cientista de dados, engenheiros de machine learning, desenvolvedores de IA, mas são esses profissionais que constroem os modelos, constroem as ferramentas. Você tem um outro profissional, que eu também cito no livro, que é o AI Enable. Aí está o profissional que vai usar a IA estrategicamente. É a pessoa que vai pegar o modelo que já existe e vai aplicar isso dentro de projetos. A gente está trabalhando aqui no caso, quais os casos de uso que você vai estar mapeando, como você vai desenvolver um roadmap de produto, qual tecnologia é capaz de atender de forma eficaz, uma boa relação custo-benefício, uma dor que você queira resolver e que você vai ter que entregar isso como se fosse rodar o ciclo ODA, né? Quem acompanhou o meu último podcast, eu expliquei o conceito do ODA, né? O ODA ele é um ciclo de tomada de decisão que você pode operar dentro dos sprints. Então, imagina que o mercado hoje ele é tão competitivo, se você só aplicar o modelo Scrum, ele não é suficiente. Você tem que ser capaz de olhar para o seu microambiente e o que você tem dentro do seu microambiente e fazer uma interação sinérgica tal que você consiga pivotar, não só pivotar, poxa, aquela ideia do Lean Startup, né, que eu pivotava uma ideia, mas você tem que pivotar dentro dos sprints. Não é algo suficiente hoje você fazer isso a cada 6 meses. Você tem que fazer isso na duração de um sprint. O que é a duração de um sprint? Geralmente é 2 semanas. Então a gente tem que fazer IA gerar valor real. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está na época de resultados mensuráveis. E tem aquela famosa frase, né? O que não pode ser medido não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Aí a gente tem a terceira categoria dos profissionais, que são aqueles profissionais que eles estão à mercê dessa revolução tecnológica. Então, são as profissões que serão automatizadas, são os profissionais que terão que passar por um processo de requalificação e de reskilling, upskilling muito profundo, são os profissionais que correm o risco de ser substituídos pela tecnologia. Mas isso não é algo que é uma profecia autorrealizável. Se a pessoa conseguir antecipar isso, ela consegue se reposicionar. E esse primeiro categoria, né, que a gente está falando do AI Driven, isso se aplica tanto para perfis de empresas, eu falo isso no meu livro, quanto para o perfil dos profissionais.
Quando eu trato no perfil dos profissionais, a gente está falando de profissionais que estão basicamente em P&D. O que é P&D? É pesquisa e desenvolvimento. Então aqui eu estou falando de profissionais extremamente técnicos, que eles não têm uma visão de negócio. Aqui, na verdade, é a segunda categoria, que na verdade eu deveria ter colocado como terceira, mas não tem problema. O segundo tipo de profissional são aqueles profissionais que fazem trabalhos repetitivos, trabalhos previsíveis, que são a primeira linha de frente que vai, é como se fosse uma infantaria do que vai entrar para ser substituído. E a posição ideal é você não ser esse cara. A posição ideal é você entender que você tem que antecipar o que está vindo para você poder fazer uma mudança, um ajuste de rota. E aqui vem a categoria que hoje é o que eu estou querendo demonstrar, que é os transformadores. No caso, o que eu estou querendo dizer que é o AI Enable. O que é um profissional AI Enable? É o profissional que a tecnologia ela impulsiona a carreira dele. Alguns usam o termo Powered by AI. Eu gosto do Enable by. Por quê? Porque o Enable, o termo em inglês, ele vem de habilitar. Habilitar lembra possibilidades. Ele habilita a fazer algo. Ele é como se fosse... eu gosto muito do Marshall McLuhan, né? A definição de tecnologia do Marshall McLuhan é que a tecnologia ela é a extensão do ser humano no ambiente. Então, ela é como se fosse uma extensão para você poder ir mais longe para operar dentro dos seus ambientes. Então, quando você habilita o ser humano a algo, você está estendendo o seu alcance. Então, quando eu sou um profissional AI Enable, dentre eles, em especial, o gestor de transformador, eu estou dizendo o seguinte: eu entendo de tecnologia, mas eu não vou ser definido por ela. A tecnologia, eu vou utilizar ela para gerar e entregar valor para o negócio. Então, essa mentalidade, ela faz toda a diferença. É o que alguns chamam de metanoia, né? É a mudança de perspectiva. Então, a gente tem que entender o quê? Se você estiver indo na frente, você não vai ser substituído pela tecnologia. Você vai fazer o uso dela para gerar valor. E você gerando valor, você vai ser demandado. Você vai ser procurado pelas empresas, por seus clientes, e você provavelmente terá um prêmio salarial de 40% a 70% acima da média. Isso estou falando por quê? Tem vários estudos que mostram que a média de salário de um profissional que atua profundamente com IA é, em média, 56% maior com relação àqueles que não utilizam isso no seu dia a dia. Isso pode variar de 40% a 70%, geralmente. Aí você fala, por que esse profissional é indispensável? Porque ele faz a ponte entre a tecnologia e o negócio. Ele entrega um ROI que pode ser medido. E se pode ser medido, isso pode ser gerenciado. E por isso que estamos falando, isso é um profissional que faz a gestão da IA dentro dos processos. Mas não só isso. Com a IA agêntica, isso também vai para os projetos. Você vai associar tarefas não só para seres humanos, mas também para profissionais que vão usar IA generativa ou até para, digamos, chatbots, que seriam agentes de IA, que você vai associar basicamente como se fosse no Slack, você vai jogar uma tarefa e o bot que tiver lá dentro desse Slack, ele vai basicamente pegar a tarefa e executar e devolver numa thread. O que é uma thread? É como se fosse uma linha do tempo. Você basicamente vai associando tarefas. Existe uma ferramenta que faz algo muito similar que isso, que eu já uso, chama Taskade. O que é o Taskade? É uma espécie de Trello com IA embutida. E a IA que eu falo aqui, no caso, é uma espécie de... Você tem um prompt de ChatGPT embutido e você solicita algo, ele já associa a tarefa, ele já coloca prazo, você já consegue criar um grupo de equipe de IA, que você já fala, eu quero uma IA que atue como um crítico de... Vamos pegar, é como se fosse um crítico de conteúdo, por exemplo. Eu vou ter uma IA que vai atuar como curador de conteúdo. Eu vou ter outra que vai atuar gerando um outline de um vídeo. Então, você consegue designar tarefas e eles trabalham praticamente em sincronia. Na verdade, essa tecnologia está em evolução. Eu brinco que eu fui ver lá o grupo lá no Taskade e eu vejo um agente discutindo com o outro.
Ele entrega um negócio, aí o outro fala, não, mas o meu jeito de ver é desse jeito, diferente do seu. É praticamente isso que acontece na prática lá. Tipo, um joga o resultado, aí outro pega e modifica o resultado. Mas essa tecnologia está evoluindo muito. Então, digamos que essas ferramentas que elas utilizam, né, a aplicação da IA de terceiros, pelo meio de APIs, para entregar essas soluções, né, que atendem a dores específicas dos clientes, elas são, de certa forma, experimentais ainda. Então, você não vai ter uma solução 100% livre de bugs. Porque como a tecnologia ela evolui muito rápido, o maior risco é você ficar parado. E você ter experimentação, é aí que você provoca esse risco de implementação. Por quê? Porque você hoje depende de uma visão de ciclos de experimentos curtos e iterativos. O que é isso? São ciclos de experimentação que você vai fazer aí você vai entender, opa, o que eu aprendi com esse ciclo? Legal, eu aprendi algo que eu vou, então, trazer para o próximo ciclo de iteração, que eu vou trazer esse aprendizado e eu não vou repetir o mesmo erro que eu cometi no ciclo anterior. Então aí você vai falar, poxa, Renato, esse terreno que a gente está falando, né, está cheio de armadilhas. Aí você vai falar, poxa, por que a maioria dos projetos então fracassa? Não é por problemas técnicos somente. Geralmente é por falta de uma visão estratégica de como alocar os recursos, ou os melhores recursos, ou de repente é até a falta de um buy-in, de ter alguém na direção que suporte você na entrega desse projeto, porque às vezes fala, puxa, se vira. O famoso se vira, às vezes dá errado. E quando dá errado, a corda geralmente arrebenta onde ela é mais fraca. Então, a gente tem que entender o seguinte, quais são os motivos desse fracasso? Aí entra algumas coisas interessantes. É uma coisa que eu chamo de síndrome do martelo dourado, expectativas hollywoodianas, né, que são expectativas infladas, a falta de evangelização interna, que envolve a questão de gestão de mudança, né, e a questão de você ter métricas claras, né, que a ausência delas compromete, e a governança que por vezes é inexistente. E a gente vai agora detalhar cada um deles. Deixa eu só pegar um copinho d'água aqui. Quando a gente trabalha a síndrome do martelo dourado, o que seria? Eu vou falar o seguinte, eu tenho uma IA, onde eu posso usar? Não é questão de que tudo que eu tenho é um prego, então toda solução é martelo, não é isso. A pergunta certa é, eu tenho um problema e a IA pode resolver isso? Aí eu dou um exemplo de um caso real, de uma empresa que está anonimizada, obviamente, que essa IA ela gastou R$500 mil, que ele não prevê demanda, né? E qual que era o problema dela? Era a falta de integração entre sistemas. Geralmente você tem sistemas legados que não comunicam bem com sistemas que estão em desenvolvimento ou já em uso. E a IA em si, ela pode funcionar perfeitamente. Mas se você não tiver um problema que, no fundo, é de integração ou de tecnologia que está obsoleta, que não tem mais suporte, e você não previu isso, não adianta você gastar na última tecnologia disponível se essa tecnologia ela ficar estanque, ela não se comunicar, ela não trabalhar dentro de um ecossistema ao qual ela possibilitará ela ter um retorno ao qual investimento que foi feito para ela. E também não adianta nada você não formar pessoas que conseguirão tocar isso e gerar um ciclo virtuoso em função disso. O aprendizado aqui qual que é? Que a tecnologia sem estratégia é puro desperdício. Aí a gente entra, né, o que eu brinquei de expectativas hollywoodianas, né? Aqui com uma imagem aqui é o Neural Dream, né? É o dream é o sonho da ideia de uma cognição artificial, né? Qual que é o mito aqui? Que a IA é mágica, que ela é capaz de resolver tudo sozinho. Mas a realidade é outra. A realidade é que a IA é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa ter data quality, né, que é questão de dados limpos, processos estruturados, governança adequada e, é óbvio, pessoas preparadas. Você não faz nada se você não tiver o ser humano no centro. Eu sou defensor, vocês podem pegar vários debates meus na internet, que eu defendo que a revolução tecnológica ela tem que ter o ser humano no centro. Então, a conclusão aqui qual que é? Que a IA não é varinha mágica, mas ela pode ser um bisturi. Aqui é questão de falta de evangelização interna. O que acontece com relação a isso? Geralmente, a implementação da IA ela ocorre sem a devida preparação das pessoas, sem a devida preocupação
em você capacitar as pessoas que irão operar isso. Não adianta você jogar, toma, opera isso aí, se vira. Só que você pode provocar até eu brinco, né? Você vai colocar algo em produção sem testar. Por isso que existe hoje o chamado sandbox, né? Você vai... O próprio Banco Central, quando teve a operacionalização do Open Banking, ele tinha desenvolvido uma área chamada Sandbox, que as startups se candidatavam, né, dentro de chamamentos públicos, e você tinha soluções que, antes de serem usadas pelo grande público, elas ficavam desenvolvidas por 6 meses a 1 ano, dentro do ambiente controlado. Então, o que acontece? Se você não tiver essa visão que antes de você ocorrer a transformação digital, você tem que mudar a mentalidade para depois você criar os processos que vão suportar essa mudança de transformação digital das organizações, para que elas possam ter uma maior maturidade digital e maturidade de IA, então o que acontece? Você acaba perdendo os benefícios que poderiam ser gerados por uma falta de uma resistência interna, uma falta de alinhamento. Então a gente não pode ignorar os medos e resistências das pessoas que estão envolvidas com isso. Como é que a gente resolve isso? Com comunicação clara, treinamento adequado e, mais importante, que é o envolvimento dos stakeholders. Você vai falar, Renato, que palavra estranha é essa, stakeholders? Stakeholders são os acionistas, são as comunidades potencialmente afetadas, são as pessoas, são os colaboradores. Então, quando você coloca isso num comitê, as pessoas para sentar, para conversar, e para definir critérios de utilização da tecnologia de forma estratégica, você coloca todo mundo para conversar, e aí você consegue identificar quais são os bloqueios. Aí você atua para desatar esses nós. Então eu entendo que essa é a melhor forma de trabalhar de forma sinérgica para você poder gerar valor de forma sustentada. Aí a gente entra para a questão da ausência de métricas claras. Para quem conhece a questão de OKR, né, os KPIs, isso é muito famoso, mas as pessoas às vezes não entendem, então, em termos de tangibilidade, como isso funciona. A gente entende o seguinte, promessa, vamos implementar a IA para melhorar a eficiência, mas isso é muito vago. As perguntas que não estão respondidas são, melhorar quanto? Em quanto tempo? Como medir? E qual que é o baseline? Qual que é a linha mestra a qual eu vou seguir, que eu posso ter uma projeção clara de onde eu estou e para onde eu vou, conectando A com B. Então a gente tem que entender que isso é muito importante para a gente poder planejar e, inclusive, alocar os recursos necessários para conseguir entregar esses projetos. Aí a gente tem a questão da governança. A governança é algo extremamente importante, por quê? Porque sem governança é como você dar uma Ferrari para um adolescente sem carteira de motorista. Então a gente está atuando como? Para evitar decisões que tenham viés, para evitar problemas de compliance, aqui eu acredito que seja um dos mais importantes, porque sem compliance você não consegue entrar numa licitação, você não consegue entrar em empresas que demandam um compliance dos seus fornecedores. Até internamente você tem áreas de auditoria interna. A questão dos vazamentos de dados, que é muito importante, a gente está cansado de ouvir, descobriram agora vazamento de informações de senha, tem a questão de resultados que não podem ser auditados, tem a questão de perda de confiança com o seu público. Imagine uma empresa que depende de sua reputação. A reputação, às vezes, é o que dá a base para o valuation da marca da empresa, da organização. Então, é quase impossível você não dar a devida importância para isso. A governança deve ser feita desde o primeiro dia. Isso é importante ressaltar. Aí vamos falar, poxa, Renato, então qual que é o jeito errado e o jeito certo de fazer isso? Jeito errado, implementar IA sem estratégia de negócio. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Você tem que ter casos de uso específicos e mensuráveis. Errado é focar apenas na tecnologia. O certo é o foco obsessivo no impacto no negócio. Errado, prometer resultados irreais. O correto você tem que ter a governança desde o primeiro dia, como eu mencionei agora há pouco. Não envolver stakeholders, ignorar resistências internas, não ter métricas, implementar sem governança, são aqueles erros que eu mencionei agora há pouco. E a solução para isso, o que é? Transparência, é a comunicação clara, ser capaz de ser auditável e replicável. Métricas definidas antes de se começar um projeto. Não adianta começar algo e tentar ver depois. E, principalmente, preparar as pessoas para a mudança. Por quê? Porque isso pode ser a diferença entre você permanecer num projeto, permanecer numa empresa e
conseguir evoluir a sua carreira ou simplesmente ser dispensado. Aí você vai falar, poxa, Renato, quais são os pilares para eu preparar esse terreno, para eu blindar minha carreira? Primeiro pilar, casos de uso de alto impacto. É extremamente importante implementar IA de forma estratégica. Segundo, priorização e avaliação. Como escolher os projetos certos. Terceiro, governança adaptável. É o controle sem burocracia. Eu tenho que ter essa forma de rastrear, mas eu não posso ficar preso também pelaquela ideia de carimbo, sabe aquela cultura cartorial? A gente tem que utilizar tecnologia, implementar tecnologia nos controles. Resistências internas, transformar céticos em alinhados. Quando você encontra pessoas céticas, é muito importante você ser capaz de sentar com elas, chamar para um café, explicar o motivo do porquê aquilo é importante. Isso parece algo que soa antigo, né? Poxa, Renato, precisamos disso? Precisamos. O ser humano, a natureza do ser humano, ela não muda. Você troca de tecnologia, é RP uma hora, é Big Data outra hora, é cibersegurança outra hora, mas o ser humano, a razão que falha os projetos é a mesma. Você tem que trabalhar o ser humano. Os frameworks separam vencedores dos demais. Basicamente como você vai montar uma estrutura para gerir esse processo, para esse terreno poder ser trabalhado e você ter a fundação muito bem feita para você construir um edifício. Basicamente, eu posso dizer que esse edifício é a sua trajetória, a sua carreira. Você vai ter como se fosse uma escada que você vai trilhar e você vai ganhar maturidade cada vez mais. Aí a gente vai chegar, por exemplo, para casos de uso de alto impacto. Aqui a gente está falando de estratégia na escolha desses casos de uso, a gente está falando de impacto, viabilidade. Viabilidade, a gente entra em viabilidade financeira, viabilidade tecnológica, viabilidade de negócio. Um exemplo, temos dados disponíveis, a qualidade que eu vou ser capaz de entregar ela é adequada, a urgência, existe uma pressão da sociedade em termos de demandar algo, não adianta eu fazer um caça de última geração que não vai ter demanda, eu vou vender 5 unidades e esse negócio não vai se sustentar. Escalabilidade, isso pode ser replicado, eu resolvi um problema de um lugar específico, numa região, mas eu vou ter uma capacidade de escalabilidade dessa solução. Então, quando a gente tem uma startup, o que define uma startup? Geralmente, é uma empresa que tem um potencial de ter um ganho exponencial. Por isso que você tem a série A, série B, que a escalabilidade hoje é algo muito importante. Com relação ao stakeholder buy-in, o que é isso? É quando você tem o apoio da liderança. Então, tudo isso são fatores que ajudam para que a gente tenha o profissional AI Enable. Na verdade, isso eu diria que é um dos fatores principais, inclusive, na definição do que é um profissional AI Enable. E aqui, quando a gente fala um caso de uso de alto impacto, a gente volta para o ROI, que é onde a IA pode gerar ROI mensurável em 90 dias. Então, a gente vai entrar, quando a gente trabalha com estratégia, a primeira coisa que a gente faz para gerar uma boa vontade da direção é entender onde está aquelas maçãs que são fáceis de pegar no pomar, que é o que chama de quick wins. Então, com isso, você consegue gerar um ROI mensurável em curto tempo, em pouco espaço de tempo. Um exemplo muito claro, por exemplo, é na área de RH. Você pode implementar, por exemplo, um chatbot, que tem uma tecnologia de um LLM, que tem um segundo cérebro usando um RAG, e você treina lá e você consegue fazer, por exemplo, uma triagem de currículos com uma redução de tempo considerável. E com isso, em vez de usar 5 profissionais para fazer algo, você passa a usar 1 ou 2. Então, esse tipo de economia é uma entrega que é razoavelmente simples de implementar e que isso vai gerar o resultado no final do dia. É a questão de priorização e avaliação. Aqui a gente está entrando na questão de matriz de decisão. Aqui a gente, para não estender demais, né, eu vou tentar simplificar um pouco, mas aqui a relação entre esforço e impacto que eu gero em função disso. Então aqui eu estou mapeando basicamente o quê? Alto impacto mais baixo esforço. Aí eu dou prioridade máxima. Se eu tenho alto impacto e alto esforço, aí eu já considero um projeto estratégico. Se é baixo impacto e baixo esforço, é o que eu chamei agora há pouco de quick win, que é aquela maçã embaixo do pomar. E baixo impacto e alto esforço é algo que eu tenho a evitar. Eu elimino o achismo e eu garanto o ROI do negócio, entende? Com relação à governança, aqui basicamente aquilo que eu já repeti agora há pouco, né? Transparência, responsabilidade,
papéis claros, auditabilidade, rastreabilidade e, muito importante, a questão da ética, segurança e, claro, performance. Porque eu tenho que me preocupar também com o meu usuário final que vai estar usando minha solução. Eu tenho que pensar em termos de experiência de uso. Isso envolve também na governança. Porque a governança eu tenho que ver ela como uma vantagem competitiva, não como burocracia. As existências internas, eu acho que a gente já trabalhou bastante esse item. E o que é importante deixar claro? É que o ROI, de quem implementa esse tipo de metodologia alimentado pela IA, é até 3,4 vezes maior de quem não utiliza. E essa é uma metodologia estruturada que fornece resultados posteriores. E por último, agora, a gente tem um anúncio na nossa live na quinta-feira, que a gente vai apresentar um método completo, que a gente vai ter, basicamente, os templates de como implementar isso, uma ferramenta de autoavaliação para você identificar o seu momento de carreira, e a gente tem bônus especiais surpresas, e você pode ver aqui no slide, você pode tirar foto do QR Code para baixar o nosso e-book e entrar no nosso grupo de WhatsApp, no qual a gente vai ter novidades. E, finalizando, por último, prepare seu terreno hoje, porque o terreno profissional mudou muito e vai mudar muito mais adiante. Até lá, e quinta-feira que vem, daqui 2 dias, na quinta-feira, a gente se vê às 18 horas com o webinar Blindando Carreiras, como se tornar um gestor de IA transformador. Muito obrigado a todos e eu vou parar agora a transmissão.